Aqui a gente segue avançando, né, rumo à preparação para o concurso da Perícia Médica Federal, né? Para você que ainda tem dúvida se o concurso vai ser autorizado ou não, acredite, né, os números estão aí, né, há um déficit muito grande de peritos médicos federais junto ao INSS, há uma fila absurda, né, de segurados aguardando a perícia médica, e o governo atual já sinalizou, né, de que a redução das filas ali do INSS é uma prioridade. Então, a redução das filas do INSS, né, não há outro caminho que não seja a reposição do quadro de peritos. Beleza? Veja, em tela aí, um assunto extremamente relevante para você que quer se tornar um perito médico federal, né? O auxílio acidente, né? Isso aqui faz parte do nosso dia a dia, tá certo? Então você, quando passar no concurso e for lotado na agência da Previdência Social, isso aqui vai ser o seu dia a dia, tá certo? Também, beleza? Em tela aí, né, com esse QR Code aí, você tem acesso ao decreto que regulamenta o auxílio acidente, né? O decreto 3048 de 99. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Não poderia ser diferente. A gente vai abordar o auxílio acidente hoje, né, com dois enfoques. Um enfoque com a situação prática, né, para você entender como é que isso chega para o perito médico federal no dia a dia, e um enfoque, né, que eu diria que é o mais importante, que é abordando como é que as bancas cobram esse assunto em prova, que é o que interessa, né? Não adianta aqui a gente trazer uma situação prática, mas que não tem aplicabilidade ali na hora de você fazer uma prova, fazer uma questão. Beleza? Vamos lá. Trazendo um caso clínico real aí, tá certo? Lembrando que eu trouxe esse caso clínico aqui, mas, né, eu solicitei autorização prévia ali do segurado, tá certo? Então tá tudo documentado. Tudo bem? Vamos lá. AOS, tá certo? Masculino, segurado e empregado, 39 anos, auxiliar de produção em uma fábrica de vassouras há 16 anos. Ele comparece à agência da Previdência Social para a realização de uma perícia médica de auxílio acidente, tá certo? Nessa data aí, 5 de maio de 2023. Durante o exame, ele informa ao perito ali que em 5 de abril de 2021 ele sofreu um acidente de trabalho com trauma local na mão direita, tá certo? Enquanto ele operava ali a máquina de produção. Devido a esse trauma, ele ficou afastado do trabalho ali, recebendo o benefício B91, tá bom? Que é o benefício acidentário, tá bom? Auxílio por incapacidade temporária ali, acidentário até julho de 2021. Ficando ali cerca de 90 dias afastado do trabalho, retornando, né, logo em seguida ali, no dia 6 de julho de 2021, tá certo? Nessa perícia atual aí, de 5 de maio, né, de 2023, ele refere ao perito ali que ele não é mais o mesmo, tá certo? Ele não é mais o mesmo ali no trabalho, inclusive com a queda da sua produção, com a queda da produtividade ali na empresa. Beleza? Veja, perceba que no enredo aí, na história aí do caso clínico, eu trago informações relevantes, né? A primeira delas, né, é com relação à qualidade de segurado, ou a um segurado empregado da Previdência. Em uma aula futura, eu vou trazer um tema relevante aqui, que são os tipos de segurado da Previdência. É um assunto também muito cobrado em prova. Beleza? Vamos lá, avançando. E aí, dando sequência ao caso clínico, ele traz um relatório, né, da médica assistente ali, em que a colega informa, né, um CID S68.1, e traz essa história aí de um trauma contuso em região hipotenar, com necessidade de enxertia do quarto dedo da mão direita, beleza? Não traz exames complementares. E ao exame físico, né, eu registrei aí o que foi relevante no exame físico. Na mão direita, né, era possível observar ali uma restrição do movimento articular, né, em grau moderado ali do quarto dedo da mão direita, tá certo? Ele tinha uma contratura fixa com impossibilidade de extensão desse dedo. Eu trago a foto e trago o vídeo dessa lesão aí para que você possa raciocinar, beleza? Vamos lá. Tá aí a foto, né, da contratura fixa aí do quarto dedo da mão direita, tá certo? Lembrando, né, que ele comparece a essa perícia requerendo um benefício, né, de auxílio acidente, tá certo? Em outra incidência aí, né, você consegue perceber aí que, veja, na base do dedo, do quarto dedo aí, tem essa cicatriz aí, né, na região hipotenar, tá certo?
E aqui eu trago o vídeo para que você visualize o que foi que o perito presenciou durante o exame. Beleza? Perceba que há uma restrição, né, para ele estender esse dedo aí. Ó, ele tem uma rigidez fixa aí no quarto dedo, tá bom? Ele não consegue estender esse dedo, ó. É fixo. Tranquilo, né? Vamos lá, avançando. Veja, esse benefício que o segurado está requerendo aí, ele está regulamentado por esse decreto aí, o decreto 3048 de 99. Veja, é um decreto extremamente relevante para você que quer se tornar um perito médico federal, tá bom? Então esse decreto aí tem que estar debaixo do braço, meu amigo. Você tem que saber ele de frente para trás, de trás para frente. Beleza? Eu trago aí um trecho do decreto, tá bom? É o artigo 104. Vamos lá para ver o que é que o decreto, esse artigo, fala sobre o auxílio acidente. Ó, o auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado empregado, inclusive ao empregado doméstico e ao trabalhador avulso, e ao segurado especial, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, que é exemplo das situações discriminadas no anexo 3 desse decreto aí, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, tá certo? Então veja, esse benefício aí, ele vai ser devido ali ao segurado empregado, ao empregado doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial, que são segurados da Previdência Social. São tipos de segurado, tá certo? Essa sequela ela tem que ser definitiva e tem que implicar ali em uma redução da capacidade de trabalho. Tudo bem? Veja, esse benefício aí, ele é uma indenização, apesar do nome, né? Vem ali como um benefício previdenciário, acaba sendo uma indenização previdenciária ali. Tudo bem? Vamos lá. Veja, eu trago aí para ilustrar, né, parte do anexo 3. É claro que você vai baixar o decreto e vai ler todo o anexo 3, né? Porque lá a gente tem um rol, né, das condições que dão direito ali, né, ao auxílio acidente. E aí eu trago uma foto do quadro número 6, né, que é o quadro, né, do anexo do decreto, que traz ali quais são as alterações articulares, né, que permitem o enquadramento e a concessão do auxílio acidente junto ao INSS, tá certo? E aí perceba o seguinte, ó, nesse quadro aí, não há menção à sequela, né, ou restrição do movimento articular, né, do quarto dedo, tá certo? Esse quadro número 6 aí, ele fala apenas o seguinte, ó meu amigo, só vai fazer jus ao auxílio acidente, né, aquele segurado que tiver redução em grau máximo, né, no movimento articular do primeiro ou segundo dedo, né? O quadro, né, número 6 do anexo 3 do decreto 3048, ele não menciona, né, alteração articulares ali do quarto dedo. Beleza? Então, uma informação relevante para você que vai estar ali atuando junto ao INSS. Beleza? Vamos lá. Então, o que é que acontece? Veja, o que é que o quadro número 6, o que é que o anexo 3 do decreto 3048 fala com relação à redução dos movimentos articulares ali, né, das mãos. Ó, veja lá, ó, redução em grau máximo dos movimentos do primeiro ou do segundo quirodáctilo. Né? Então, perceba o seguinte, ó, o decreto, infelizmente, né, não fala sobre redução, né, ou sequela ali articulares do quarto dedo, só menciona o primeiro e o segundo quirodáctilo, tá certo? Desde que atingidas, né, as articulações metacarpo-falangianas ou falange-falange. Beleza? É isso. Então, diante dessas informações aí, né, quando você estiver concluindo a perícia, no PMF Tarefas, lá no formulário do auxílio acidente, você vai responder a quesitação do INSS. É o que a gente vai fazer agora. Beleza? Vamos lá. Então, na conclusão, a gente vai responder os quesitos que foram postos ali pela Previdência. E a primeira quesitação é essa, né? Após a história, após o exame físico,
o INSS te pergunta, ó, o segurado é portador de sequela permanente resultante de acidente de trabalho? Perfeito, é sim, né? Então você vai responder, ó, sim. Na segunda quesitação, ele te pergunta o seguinte, ó, veja, a sequela implica em redução da capacidade de trabalho? Com certeza, né? Com certeza. Perceba que ele tem uma rigidez fixa ali, né? E isso, ao meu ver, né, com certeza ali vai, de alguma forma, atrapalhar ele ali em operar aquela máquina ali, né, que produz vassouras. Beleza? Então a resposta é sim, tá certo? E aí a gente vai para a última quesitação, que é o seguinte, né? O INSS te pergunta, né? Você, perito, vem cá, esse segurado aí, que está contando essa história aí, e tem esse achado do exame físico aí, ele preenche os requisitos do anexo 3, né, do decreto 3048, para enquadramento, né, e fazer jus ao auxílio acidente. E aí, meu amigo, infelizmente a gente viu ali que não, né? Que não, né? O decreto, infelizmente, né? E aí a gente não vai entrar no mérito aqui se a gente acha o decreto justo ou não, mas o decreto só fala, né, em alterações ali do primeiro e do segundo dedo, né? Ele tem alteração do quarto dedo, né? Então a resposta é não, tá certo? A resposta é não. Veja, eu particularmente acho que esse decreto, né, e aí vai uma opinião pessoal de João, né? Ele é um decreto antigo, né, que precisa ser atualizado, né? Mas não entra no nosso mérito aqui. Eu acho que o nosso mérito aqui é se preparar para a prova e perceba o seguinte, a atuação do perito ali do INSS, né, enquanto servidor público, enquanto agente público, é emitir um parecer ali vinculado ao que está escrito na norma, ao que está escrito no decreto. Beleza? Então a gente não tem esse poder discricionário, né? No nosso ato é sempre vinculado ali. Beleza? Avançando. E aí, para finalizar a aula, é claro que tem muito mais coisas sobre auxílio acidente, você vai ler o decreto, tá certo? Eu trago uma questão para você perceber como é que a banca cobre esse assunto nas provas, tá certo? Vamos lá, eu trago uma questão aí da banca VUNESP, tá bom? Para analista judiciário, né, para o cargo ali de médico do trabalho, de 2014, ó. Assinale a alternativa correta concernente à legislação que trata do auxílio acidente, tá certo? Eu vou aqui na minha mesa digitalizadora, tá certo? Vou botar aqui uma caneta e a gente vai responder. Veja, letra A. Será concedido a todo segurado empregado, inclusive ao contribuinte individual. Veja, perceba que a gente viu lá no início, né, que o AA, que o auxílio acidente, ele é devido ao segurado empregado, trabalhador avulso, doméstico e segurado especial, né? O decreto não fala em contribuinte individual. Então essa letra A, ela é errada, tá bom? A gente vai pular a alternativa B e a gente vai para C aí, ó. É um valor mensal, né, correspondente a 30% do salário de benefício. Veja, eu não trouxe essa informação na aula, mas quando você for ler o decreto lá, você vai perceber que o decreto fala o seguinte, ó, o auxílio acidente ele vai corresponder a um valor mensal correspondente a 50% do salário de benefício, do salário de contribuição. Então, esse valor de 30% aí, né, ele está errado, né? É 50%, tá certo? Outra informação relevante que tem no decreto, né? E a gente vai para a alternativa D. O auxílio acidente é acumulável com os proventes da aposentadoria? Não, infelizmente o auxílio acidente ele não pode ser acumulado com a aposentadoria, né? Então, alternativa falsa. Letra E. É acumulável com a pensão familiar em caso de óbito do segurado. Também não, né? O auxílio acidente ele não pode ser acumulado com a pensão por morte. Tudo bem? E aí a gente vai para a alternativa correta, que é a alternativa B, né? Então, o auxílio acidente ele será concedido como indenização quando resultar em sequela definitiva do acidente, conforme situações discriminadas no anexo 3 do decreto 3048 de 99. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula aí, tá bom? Meu e-mail está aí à disposição para sugestões, né? Eventualmente tem aquele aluno que tem uma dúvida maior sobre determinado assunto, manda um e-mail para o professor, eu queria uma aula aí especial sobre tipos de segurado da Previdência, sobre majoração, enfim, que a gente vai produzir conteúdo para vocês ali. Tudo bem? Em anexo no grupo aí, eu vou disponibilizar o PDF da aula, tá bom? Para que vocês leiam mais e se aprofundem sobre o assunto, tá bom? Forte abraço, viu?